O History Guy tem fãs globais que celebram diversas tradições de feriados, mas muitos de vocês provavelmente montarão uma árvore de Natal nesta época. De acordo com pesquisas, entre 75% e 80% das famílias americanas montam uma árvore de Natal durante o Natal, uma tradição praticada de várias formas ao redor do mundo. A história da árvore de Natal é fascinante, sendo ao mesmo tempo antiga e surpreendentemente nova, incluindo inovações curiosas, como uma envolvendo uma escova sanitária. A história da árvore de Natal merece ser lembrada. Tradições com plantas perenes no inverno são tão antigas quanto a civilização. O solstício de inverno, quando um dos polos da Terra tem sua inclinação máxima longe do Sol, ocorre no hemisfério norte em dezembro, geralmente dia 20 ou 21, próximo ao Natal. O solstício representa a noite mais longa e o dia mais curto do ano, e depois os dias ficarão mais longos até o solstício de verão. Muitas religiões antigas perceberam a importância. Para eles, o inverno chegava porque o deus do sol estava doente ou fraco e o solstício era celebrado, pois marcava o dia em que o deus sol iniciava a sua recuperação. Plantas perenes eram usadas porque representavam o triunfo da vida sobre a morte. No Antigo Egito, no solstício, as pessoas decoravam suas casas com folhas verdes de palmeira em uma celebração a Ra, o deus do sol. Os romanos celebravam a Saturnália, um festival em honra a Saturno, deus da riqueza e agricultura, em dezembro. O festival incluía troca de presentes, libação e decoração das casas com galhos de plantas perenes. Os druidas celtas na antiga Grã-Bretanha decoravam árvores perenes no início do inverno para garantir um ano próspero. Os povos germânicos veneravam árvores sagradas, carvalhos e associavam a árvore perene ao deus Balder ligado ao sol. Nas antigas tradições germânicas e escandinavas, as árvores eram vistas como uma proteção contra a caçada selvagem. Um tempo caótico quando uma figura mítica liderava uma caçada de almas que poderia trazer a ruína. No folclore escandinavo, o deus Woden liderava a caçada durante o festival de meio de inverno Yule, cujas tradições influenciaram muitas celebrações natalinas posteriores. No entanto, não se sabe ao certo se e como essas tradições pré-cristãs influenciaram a tradição moderna das árvores de Natal. Um predecessor mais provável são os mistérios, peças que encenavam histórias bíblicas e originaram as peças da paixão. Os mistérios começaram a ser introduzidos nos serviços sagrados na Europa por volta do século V. As peças seriam associadas a datas, e em muitos países, o calendário litúrgico celebrava os santos Adão e Eva em 24 de dezembro. O mistério na véspera de Natal frequentemente apresentava a chamada árvore do conhecimento do bem e do mal, também chamada de árvore da vida, da qual Eva pegou a maçã dada a Adão. A árvore era decorada com maçãs vermelhas e hóstias brancas. A decoração de um galho de Natal pela ordem religiosa católica dos cistercienses, notada em uma referência do século XV a um galho de árvore sempre verde decorado com laranjas vermelhas e velas, é vista por alguns como a primeira referência a uma árvore de Natal. Mas a tradição das árvores de Natal pode, na verdade, não estar relacionada às tradições pagãs pré-cristãs, ou mesmo aos mistérios cristãos. De acordo com uma edição de 18 de dezembro de 2020 da National Geographic, as cidades de Riga, Letônia e Tallinn, Estônia, têm uma discussão contínua sobre qual cidade foi a primeira a hospedar uma verdadeira árvore de Natal. E esse debate tem a ver com uma misteriosa ordem medieval chamada Irmandade dos Blackheads. Fundada na Livônia em meados do século XIII, a Irmandade era uma associação de comerciantes locais solteiros, armadores e estrangeiros. Criada para combater a revolta da Noite de São Jorge de 1543, uma revolta indígena contra o cristianismo. Apesar da história militar e tradição cavalheiresca, a ordem era composta principalmente por comerciantes e pessoas do comércio. No meio do século XV, eles aparentemente adotaram a prática de erguer e decorar uma árvore real ou falsa com frutas e nozes em seu salão de guilda. Depois arrastavam a árvore para o centro da cidade, dançavam ao seu redor e a queimavam. A Letônia afirma que o primeiro evento desse tipo ocorreu em Riga em 1510,
e a Estônia afirma que o primeiro foi em Tallinn em 1444. Mas as evidências são vagas para apoiar qualquer uma das reivindicações. Apesar do debate ser considerado prejudicial ao turismo natalino, curiosamente, essas supostas primeiras árvores de Natal podem não ter relação com a festividade. De acordo com um historiador da Biblioteca Nacional da Letônia, citado no New York Times em 2016, esses eventos provavelmente se originaram de rituais e tradições exclusivos dos Blackheads, nos quais as celebrações bianuais serviam para introduzir novos membros. Portanto, a tradição da árvore de Natal pode ter tido origem secular. A primeira representação firmemente datada de uma árvore de Natal é em 1576 na Alsácia, que hoje faz parte da França, mas está na fronteira com a Alemanha e mantém muitas tradições alemãs. O mercado de Natal de Estrasburgo, na Alsácia, é um dos mais antigos da Europa, datando de 1570 e é famoso por sua árvore de Natal nos tempos modernos. A prática de decorar uma árvore em casa, como conhecemos hoje, é geralmente vista como tendo evoluído na Alemanha no século XVI. A tradição pode ter sido associada ao protestantismo, pois as árvores nas casas seriam uma resposta protestante aos presépios católicos. A tradição de decorar a árvore de Natal é associada ao reformador religioso do século XVI, Martinho Lutero. De acordo com a história, Lutero estava caminhando para casa em uma noite de inverno e ficou impressionado com a beleza das estrelas brilhantes contra as árvores sempre verdes das florestas alemãs. Ele levou uma árvore para casa e a decorou com velas para representar a cena. Segundo a escritora Dorothy Haskins, ele desejava que a árvore sempre verde fosse um lembrete para seus filhos de que, quando o mundo estava em seu momento mais sombrio, triste e impotente, coberto pelo peso do pecado, Deus enviou seu Filho, a própria vida eterna, para trazer esperança em meio à escuridão e ao frio. Embora a veracidade da história de Luther seja incerta, a tradição logo se associou aos reformadores protestantes. Uma árvore de Natal foi colocada na Catedral de Estrasburgo em 1539, sob a direção do reformador Martin Bucer. A tradição se tornou comum no Alto Reno no século XVIII, mas menos no Baixo Reno, onde havia uma maioria católica romana. As árvores têm um significado especial na doutrina católica. A Igreja cita uma história do século VIII, Dom Sem, onde São Bonifácio cortou um carvalho usado como símbolo pagão na Alemanha, o Sem-Arvalho de Donner, e ofereceu um abeto como árvore sagrada representando a vida eterna, originando a árvore de Natal. O Vaticano demorou um pouco para aderir à tradição da árvore de Natal na Praça de São Pedro, iniciando-a apenas em 1982. Em qualquer caso, no século XIX, a tradição já havia se espalhado por toda a Alemanha e era vista como uma expressão da cultura alemã. A tradição das árvores de Natal chegou aos Estados Unidos com as tropas hessianas durante a Revolução Americana e com os imigrantes alemães em 1777. Apesar disso, a tradição não foi muito aceita nos Estados Unidos da América, sendo vista como algo estrangeiro, pitoresco ou até pagão. Os protestantes criaram a tradição da árvore de Natal na Alemanha, mas se opuseram fortemente a ela na Inglaterra. Os puritanos consideravam o Natal uma adição frívola ao calendário religioso e se ofendiam com excessos como cantar músicas natalinas e decorar árvores. Uma ordenança de 1643, durante o protetorado, incentivava os súditos a tratar o meio do inverno com humilhação solene, pois pode nos lembrar de nossos pecados e dos pecados de nossos antepassados que transformaram esta festa, fingindo a memória de Cristo, em um esquecimento extremo dele ao dar liberdade para prazeres carnais e sensuais. Como Lorde Protetor, Oliver Cromwell ordenou que tropas patrulhassem as ruas para prender quem parecesse estar indo a cultos de véspera de Natal e confiscar comidas preparadas para as celebrações natalinas. Os puritanos nas Américas mantiveram a mesma postura. De acordo com History.com, em 1659, o Tribunal Geral de Massachusetts promulgou uma lei proibindo qualquer celebração em 25 de dezembro e multando pessoas por pendurar decorações. A mudança na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos da América foi trazida da Alemanha pela família real.
A tradição de decorar uma árvore inteira foi trazida para a família real britânica pela rainha Charlotte, esposa de George III, em 1800. Embora a tradição não tenha, em grande parte, na época, se espalhado além da família real, foi bem reconhecida por Victoria Alexandrina, que mais tarde seria coroada Rainha Victoria. Ao se casar com o príncipe Albert de Saxe-Coburg e Gotha, em 1841, a rainha e seu consorte divulgaram suas tradições natalinas, reforçadas pela herança alemã de Albert, com seus 9 filhos. As tradições ficaram mais populares, especialmente quando o Illustrated London News retratou a família real com sua árvore em 1848. Os britânicos, cientes de seu status, logo começaram a imitar o casal real. A tradição caiu em desuso devido ao sentimento anti-alemão durante a Grande Guerra, mas na década de 20 era comum entre todas as classes. Desde 1947, após a Segunda Guerra Mundial, o governo da Noruega doa anualmente uma árvore de abeto ao povo britânico em gratidão pelo apoio durante a guerra, quando o governo britânico hospedou o governo norueguês no exílio. A árvore de Natal da Praça Trafalgar, em Londres, é o centro de um tradicional programa de cantos natalinos. Segundo o site da cidade, para muitos londrinos, a árvore e os cantos marcam a contagem regressiva para o Natal. A cidade monta a árvore como a árvore de Natal mais famosa do mundo. Assim como no Reino Unido, a nobreza europeia, em grande parte casada entre si, espalhou a tradição da árvore de Natal por toda a Europa. A nobreza não era tão popular nos Estados Unidos, mas os americanos de classe alta, conscientes de seu status, tendiam a imitar seus pares europeus. Curiosamente, a ilustração de 1848 da rainha em seu concerto também fez sucesso nos Estados Unidos da América, publicada na revista feminina Godey's Lady Book em 1850, mas modificada para remover a coroa da rainha e a faixa do príncipe consorte, assemelhando-se a uma família comum. A ilustração famosa é creditada por popularizar as árvores de Natal nos Estados Unidos da América, onde havia mais de 3 milhões de imigrantes alemães entre 1840 e 1880, e o fervor puritano do século XVII havia sumido. Ainda assim, várias reclamações sobre a tradição alemã ser não americana persistiram durante o período da Grande Guerra. Existem evidências anedóticas de que uma árvore foi colocada na Casa Branca durante as administrações Tyler, na década de 1840, e Pierce na década de 1850. Porém, os relatos mais confiáveis indicam que a primeira árvore de Natal na Casa Branca foi colocada apenas em 1889 durante o governo de Benjamin Harrison, no segundo andar, decorada com velas para seus netos. Mas uma árvore de Natal da Casa Branca não se tornou uma tradição imediata e foi deixada ao capricho do ocupante, e muitas vezes dependia de haver crianças na Casa Branca. A primeira-dama, Lou Henry Hoover, iniciou a tradição de uma árvore oficial da Casa Branca com decorações escolhidas pela primeira-dama em 1929. A árvore de Natal da Casa Branca, com apenas 2 exceções, é colocada no primeiro andar do Salão Azul desde 1961, sendo comumente chamada de Árvore de Natal do Salão Azul. A tradição de colocar uma árvore no Rockefeller Center, em Midtown Manhattan, entre as ruas 48 e 51 e as avenidas 5ª e 6ª, não começou até 1931. A primeira árvore foi colocada por trabalhadores da construção do Rockefeller Center. Os trabalhadores juntaram dinheiro para a árvore, decorada com enfeites caseiros feitos por suas famílias. Em 1933, o Rockefeller Center decidiu tornar a árvore uma tradição anual, e a icônica pista de gelo foi aberta em 1936. A iluminação da árvore foi televisionada pela primeira vez em 1950, e hoje as cerimônias são transmitidas para até 125 milhões de pessoas que visitam a árvore em um ano normal. As primeiras tradições incluíam árvores artificiais, geralmente plataformas de madeira com galhos de pinheiro. Algo semelhante a uma árvore artificial moderna foi desenvolvido antes do que se imagina. Por volta de 1880, os alemães começaram a se preocupar com o uso de árvores de Natal devido ao desmatamento. Para solucionar, criou-se uma árvore artificial feita de penas de ganso tingidas de verde, enroladas em uma armação de arame. As árvores de penas foram populares durante o século XIX e início do XX nos Estados Unidos, quando eram vendidas em lojas de departamento e elogiadas por não soltarem agulhas.
Em 1930, a Adis Brush, fabricante de utensílios domésticos, produziu uma árvore artificial feita de cerdas de escova. Usando o mesmo processo e equipamento das escovas de banheiro, eles produziram escovas com cerdas verdes, vendidas até os anos 50. A década de 1950, árvores de alumínio, fabricadas de 1955 até os anos 70, foram brevemente populares nos Estados Unidos da América. Mais de 1 milhão foram produzidas pela empresa de alumínio de Manitowoc, Wisconsin, entre 1959 e 1969. Mas em 1965, um desenho do Charlie Brown retratou as árvores de alumínio como símbolos da comercialização do Natal e o mercado desapareceu. Atualmente, há um mercado para árvores vintage e antigas, como árvores de penas, escova Adis e alumínio, mas a maioria das árvores artificiais modernas são feitas de policloreto de vinila e fabricadas na China. Há debate sobre os impactos econômicos e ambientais de árvores de Natal reais versus artificiais. Uma pesquisa de 2017 pela Associação Americana de Árvores de Natal revelou que cerca de 81% das aproximadamente 95 milhões de árvores de Natal da América eram artificiais, embora outras pesquisas indiquem que o número pode estar mais próximo de 2/3. Ainda assim, até 30 milhões de árvores de Natal naturais são produzidas nos Estados Unidos todos os anos, e até 60 milhões na Europa. Embora a tradição pareça inofensiva, uma pesquisa de 2020 pelo site Value Penguin descobriu que quase 1 em cada 20 americanos admite ter se machucado ao montar uma árvore de Natal, e 3/4 admitem ter esquecido de apagar as luzes à noite, o que pode ser um risco de incêndio. Segundo a Associação Nacional de Proteção contra Incêndios, nos Estados Unidos da América ocorrem anualmente cerca de 160 incêndios domésticos relacionados a árvores de Natal, resultando em perdas de propriedade de aproximadamente 10 milhões de dólares e uma média de 2 mortes por incêndio. Para reduzir o risco de incêndio, o AccuWeather recomenda comprar árvores frescas, regá-las bem, sacudi-las para verificar se as agulhas caem, checar as luzes e desligá-las à noite, e manter a árvore distante de fontes de calor como radiadores, lareiras e velas. Apesar de sua longa trajetória, o futuro das árvores de Natal continua promissor. Um relatório da Cable News Network de 2019 observou que em 2018 mais árvores de Natal foram vendidas na América do que nunca na história. O motivo é que a geração chamada de Millennials agora está se estabilizando e tendo filhos. Jessica Lutz, da Associação Americana de Corretores, afirma que os Millennials podem ser mais atraídos por árvores de Natal do que gerações anteriores devido à obsessão em postar fotos nas redes sociais, onde uma imagem da família em frente à árvore está se tornando rapidamente popular. Um item básico do Instagram? De todos nós aqui no History Guy, por favor, tenha uma temporada de festas feliz e segura, um Natal muito alegre e um ano novo que merece ser lembrado. Espero que tenha gostado deste episódio do The History Guy, com pequenos trechos de história esquecida de 10 a 15 minutos. Se você gostou, por favor, clique no botão de curtir. Deixe suas perguntas, comentários ou sugestões para próximos episódios nos comentários. Responderei pessoalmente com prazer. Siga The History Guy no Facebook, Instagram, Twitter e confira nossos produtos em teespring.com. E se você quiser mais episódios sobre a história esquecida, tudo o que você precisa fazer é se inscrever.